Junto com nossos aliados, garantimos que a Rússia nunca mais ataque um país vizinho. Nossa relação com a Rússia mudou de forma duradoura. Vladimir Putin pensou que estava travando uma guerra nas sombras no Mar Báltico. Agentes russos estavam cortando cabos, testando limites, e ele acreditava que a OTAN apenas emitiria condenações. Este era o jogo favorito de Moscou. Mas quando o Kremlin enviou aquela ordem final para o Golfo da Finlândia, o jogo de repente se transformou em um pesadelo. Isso desencadeou o rompimento da linha que se estendia de São Petersburgo a Kaliningrado, e depois ao mercado mundial, assinando efetivamente sua própria sentença de morte econômica. Apenas 2 semanas. Sim, levou apenas 13 dias para capturar São Petersburgo, a janela de 300 anos da Rússia para o Ocidente. Na noite de 30 de dezembro, o navio russo Fischberg, navegando de São Petersburgo, deslizou pelas águas da OTAN como um sabotador secreto, apenas para, de repente, passar de caçador à presa. Encurralado e indefeso, foi cercado pela guarda costeira e polícia finlandesas. Este incidente não foi uma inspeção rotineira da guarda costeira. Não foi uma nota diplomática ou um tiro de advertência rotineiro. Foi uma declaração de que o Mar Báltico não era mais uma via comercial para a Rússia, mas uma cela de prisão sem saída, com suas paredes se fechando a cada segundo que passava. Em outras palavras, que estava presa. A polícia finlandesa embarcou no navio sem hesitação, apreendeu-o, algemou a tripulação e quebrou a famosa armadura de imunidade da Rússia sobre sua frota sombra de uma só vez. A faísca que iniciou tudo foi um teste perigoso realizado pela Rússia no rio Narva na manhã de 17 de dezembro. Um hovercraft da Guarda de Fronteira russa e 3 militares violaram a fronteira da Estônia. O Kremlin chamou de erro de navegação, mas a inteligência estoniana sabia que era uma operação de sondagem para testar o reflexo do artigo 5 da OTAN. O que Putin não esperava, no entanto, era que a Estônia atirasse diretamente no alvo em vez de amortecer o passe no peito. Quando o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, apareceu diante das câmeras, ele deixou de lado a cortesia diplomática e anunciou a regra de engajamento mais clara da história da OTAN. O aviso do ministro foi duplo, e cada palavra enviou ondas de choque por Moscou. Qualquer agressão militar que a Rússia emitir contra a OTAN, nós atingiremos o coração da Rússia para não deixarmos a Rússia entrar em nossos territórios e depois combatê-la. Então este é um mundo totalmente diferente. Tsahkna jogou sua maior carta, apontando para os petroleiros saindo de São Petersburgo, Rússia. O que o ministro se refere como controle não é um termo diplomático. E então é apenas como 6 milhas náuticas este corredor, onde 60% da exportação do petróleo e gás da Rússia acontece. Então, estamos acompanhando isso de forma muito concreta. E apenas 72 horas após esta declaração, os aliados, Suécia, tomaram medidas. A Rússia continuou a navegar com sua frota sombra, como se quisesse testar a seriedade desta ameaça. No entanto, na noite de 20 de dezembro, o navio russo Adler, à deriva em águas suecas, tornou-se a primeira vítima da nova estratégia da OTAN. O capitão russo esperava assistência, mas em vez disso, se deparou com as forças especiais suecas. A OTAN perfurou o escudo de imunidade militar da Rússia com um simples procedimento burocrático. A Suécia exerceu seu direito de apreender o navio sem seguro e com defeito, declarando-o uma bomba relógio flutuante. A Suécia abriu a porta e o palco foi preparado para a Finlândia. A Finlândia entrou pelo caminho aberto pela Suécia exatamente 10 dias depois. Na noite de 30 de dezembro, o navio Fischberg, que havia partido de São Petersburgo, foi cercado pela guarda costeira finlandesa sob suspeita de sabotagem de cabos. Vamos para a cena do crime, 80 metros abaixo do mar. Embora o Fischberg tecnicamente pareça um navio de carga seca ou petroleiro, seu perfil de movimento naquela noite lembrava mais um navio de colocação de minas ou corte de cabos do que uma embarcação mercante. No Golfo da Finlândia, exatamente nas coordenadas onde passam os cabos de dados Elisa e Sea Lion 1 e o gasoduto Baltic Connector, considerados a espinha dorsal do tráfego de internet e comunicação que conecta a Finlândia e a Estônia, o navio fez uma manobra inexplicável. O capitão do navio lançou âncora, alegando condições de tempo tempestuosas e ruins. No entanto, ao contrário das regras marítimas, ele não desligou os motores. Em vez disso, moveu o navio a plena potência, arrastando a âncora maciça que pesa toneladas ao longo do fundo do mar por quilômetros. A Finlândia não permitiu que o navio escapasse para águas internacionais. Quando o navio russo não respondeu às chamadas de parada feitas por rádio, barcos finlandeses capturaram o navio dentro de sua zona econômica exclusiva, a apenas metros de águas internacionais.
A Rússia disse: "Você não pode tocar no meu navio comercial." No entanto, a polícia finlandesa apreendeu o navio e prendeu a tripulação, investigando o incidente como sabotagem grave e violação grave de telecomunicações. Com esta operação, a OTAN provou que a era da liberdade de navegação no Mar Báltico acabou e que qualquer navio russo, considerado suspeito, agora será tratado como uma cena de crime em potencial. A ameaça que a Estônia iniciou verbalmente em 17 de dezembro tornou-se uma realidade que a Finlândia selou com ferro e aço em 30 de dezembro. Agora vamos nos concentrar no ponto mais crítico da nossa análise: o mapa e a ameaça que mantém Putin acordado à noite. As ações da Finlândia e da Suécia foram táticas. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, afirmou: "Este plano que ele colocou na mesa é estratégico e mortal para a Rússia." E então é apenas como 6 milhas náuticas este corredor onde 60% da exportação de petróleo e gás da Rússia acontece. Então estamos acompanhando isso de forma muito concreta. Quando olhamos além da porta de 80 quilômetros fechada pela Estônia e Finlândia, vemos uma enorme estrutura econômica lutando para respirar. Esta não é apenas uma rota marítima, é a tábua de salvação econômica da Rússia. Falando em números frios, a proporção de 60% mencionada pelo ministro das Relações Exteriores da Estônia representa uma ameaça existencial para Moscou. Os portos de São Petersburgo, Primorsk e Ust-Luga são as principais saídas do petróleo russo para a Europa, e essas saídas agora correm o risco de serem fechadas. Aproximadamente 1,5 milhão de barris de petróleo e produtos petrolíferos devem passar por este ponto de estrangulamento todos os dias. No valor de mercado atual, esse volume equivale a aproximadamente 100 milhões a 120 milhões de dólares em dinheiro por dia. Se a Estônia e a Finlândia efetivamente fecharem esse ponto de estrangulamento, jogando as cartas de expansão da zona exclusiva e controle ambiental, a Rússia enterrará 100 milhões de dólares por dia nas águas escuras do Báltico. Isso se traduz em uma perda mensal impressionante de 3 bilhões de dólares. Esse dinheiro é o único combustível que alimenta a máquina de guerra de Putin na Ucrânia, pagando os salários de seus soldados e produzindo seus mísseis. Fechar essa torneira significaria o colapso direto da capacidade de guerra do Kremlin. Então, como a Rússia contornou esse bloqueio até agora? A resposta? A frota sombra. Precisamos entender muito bem esse conceito. Quando as sanções ocidentais impuseram um limite de preço ao petróleo russo, a Rússia comprou centenas de petroleiros que deveriam ter sido desmantelados, embarcações com mais de 15 anos, mal mantidas e de propriedade desconhecida. Esses navios não possuem seguro PI, proteção e indenização, reconhecido internacionalmente, com base em Londres ou Nova York. Esses navios vagam como fantasmas com seus dispositivos AIS, Sistema de Identificação Automática, desligados. De acordo com a inteligência da OTAN, mais de 600 desses navios sombrios estão atualmente circulando pela rota do Báltico. É aqui que entra em jogo o gênio da Suécia e da Finlândia. A OTAN não está dizendo à Rússia: "Você não pode vender petróleo." A OTAN está dizendo: "Se você não tem seguro, se seu navio não atende aos padrões ambientais, se seu dispositivo AIS está desligado, você não pode passar pelas minhas águas." Quando essa regra é aplicada, a enorme frota de 600 navios da Rússia instantaneamente se torna um monte inútil de sucata. Porque a Rússia não tem instituição que possa fornecer as garantias de trilhões de dólares exigidas pelos padrões ocidentais para segurar esses navios. Os incidentes Adler e Fitchburg enviam esta mensagem à frota: "Vocês não podem mais se esconder. Vamos caçar cada um de vocês." Além disso, o mais recente pacote de sanções da União Europeia e a doutrina recém-implementada da Estônia estão mirando precisamente neste ponto fraco. A decisão da União Europeia de adicionar 41 navios à lista negra e o ultimato da primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, "Estamos cortando o fluxo de caixa", são prova de que esta estratégia não é coincidência. A Rússia não pode enviar escoltas militares para proteger esses navios, pois isso seria uma causa direta de guerra. Se não os enviar, os navios serão levados um a um para portos da OTAN. Isto é, em todos os sentidos, um cheque-mate. O que está acontecendo no Mar Báltico agora é a maior operação de bloqueio passivo vista desde a Segunda Guerra Mundial. Cada petroleiro e navio de carga seca que a Rússia remove de São Petersburgo está agora operando na zona cinzenta da OTAN. Fumaça excessiva do motor de um navio, um desvio de um grau do seu curso ou uma resposta atrasada no seu rádio são considerados motivos suficientes para que esse navio seja apreendido por navios de guerra da OTAN sob o pretexto de inspeção. No entanto, o efeito dominó não se limita a São Petersburgo. Sinos de alarme também estão tocando para Kaliningrado,
o território russo isolado no meio do Mar Báltico. Esta base militar russa no coração da Europa está completamente isolada do continente e agora está se transformando em uma ilha do medo cercada pelo mar. Com as ferrovias restritas pela Lituânia, a única linha de abastecimento mantendo Kaliningrado vivo eram os navios de São Petersburgo. Se o Golfo de Tallinn fechar, Kaliningrado passará fome. Suprimentos militares, combustível e alimentos não chegarão à região. Kaliningrado se tornará um refém preso nas águas da OTAN. Mas essa prontidão está aqui também na Estônia para fechar as fronteiras e 100% dentro de algumas horas, se virmos a necessidade disso. A ameaça da Estônia não é apenas uma perda econômica para Moscou. Ela representa o risco de realmente perder Kaliningrado. Esta situação é uma fonte de pânico total para os planejadores militares russos. Mais importante ainda, essa cadeia de eventos sinaliza uma mudança de paradigma na estratégia de guerra da OTAN contra a Rússia. O Ocidente não declarou oficialmente guerra à Rússia, mas lançou uma guerra muito mais insidiosa, eficaz e assimétrica contra os navios russos, uma guerra jurídica marítima. Por anos, a Rússia tem desestabilizado países usando táticas de guerra híbrida, sem usar uniformes militares. Agora, a OTAN está usando a mesma tática contra a Rússia no mar. Os países da OTAN não estão mais usando mísseis ou torpedos para parar navios russos. Em vez disso, estão transformando leis ambientais, relatórios de avarias técnicas e regulamentos de seguros em armas mortais. Eles param os navios dizendo: seu navio é antigo e está poluindo o Mar Báltico. E apreendem-nos dizendo: há um problema com o seu leme. Você não está seguro. Esta estratégia neutraliza o enorme poder militar da Rússia. Se Putin disparar um míssil contra um navio da OTAN, o artigo 5 entra em ação. Mas a Rússia não pode disparar um míssil Iskander contra uma regulamentação do Ministério do Meio Ambiente ou uma inspeção da Guarda Costeira. O Ocidente transformou a burocracia, o direito marítimo e as regulamentações de seguros em uma rede invisível que amarra as mãos da Rússia. A força bruta da Rússia é impotente contra essas manobras legais sutis. Esta crise de 13 dias no Mar Báltico não é apenas um bloqueio regional, mas uma mudança tectônica no equilíbrio global de poder. Este evento ressoa profundamente, não apenas em Moscou, mas também em Pequim, abalando fundamentalmente a estratégia global de Xi Jinping. A China atribuiu importância vital à sua parceria ilimitada com a Rússia, particularmente a Rota do Mar do Norte e o acesso à Europa via Rússia. O sonho da Rota da Seda Polar de Pequim foi construído com base em alcançar o mercado europeu através das águas seguras da Rússia. No entanto, o fechamento do Portão Báltico por Finlândia e Estônia enterrou esse sonho em águas frias. A rota do navio Fitchberg apreendido resume claramente a situação. O navio partiu de São Petersburgo transportando mercadorias para seus aliados, significando que fazia parte do comércio global. Se a Rússia não consegue enviar com segurança nem mesmo um único navio comercial para fora do Mar Báltico, que considera seu próprio quintal e tem dominado por séculos, como protegerá as mercadorias da China? A detenção deste navio é a mensagem mais dura enviada à cadeia de suprimentos global e a Pequim. A rota russa não é mais segura. Os gigantes da logística chinesa veem que as rotas que passam pela Rússia agora carregam riscos imprevisíveis. Esta situação devastou o status da Rússia como um parceiro confiável aos olhos da China. No panorama geral, este incidente mostra como o status de superpotência da Rússia se desfez diante do poder técnico da OTAN. O Kremlin, que durante anos propagou que a OTAN era uma estrutura pesada, indecisa e covarde, agora se vê diante de uma aliança extremamente ágil, que usa a lei como arma e responde a cada movimento da Rússia com um checkmate instantâneo. Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia e Suécia, toda a costa do Mar Báltico é agora território da OTAN, transformando-o em um lago da OTAN. A marinha da Rússia está presa em seus próprios portos. São Petersburgo, outrora construída por Pedro, o Grande, como uma janela para a Europa, tornou-se agora a cela de Putin voltada para a Europa. Este aperto estratégico tem o potencial de abalar o equilíbrio de poder dentro da Rússia. Cada dia que os oligarcas russos e barões da energia não conseguem vender seu petróleo, aumentará a pressão sobre o Kremlin. Cortar a linha de vida econômica eliminará a capacidade da Rússia de financiar a guerra e também poderá desencadear explosões sociais dentro do país. O declínio nas receitas de combustível, o colapso do rublo e a interrupção das importações criarão uma onda de miséria sentida na vida cotidiana do povo russo. A promessa de estabilidade de Putin ao seu povo está afundando junto com aqueles navios à deriva no Báltico. Além disso,
Esta doutrina de guerra jurídica marítima estabelece um precedente para futuros conflitos. A OTAN encontrou a fórmula para subjugar a Rússia sem recorrer às suas ameaças nucleares, estrangulamento econômico e isolamento logístico. A Rússia pode ter mísseis nucleares, mas esses mísseis não podem segurar petroleiros ou garantir que passem em inspeções ambientais. O Ocidente trouxe a guerra para as áreas mais fracas da Rússia, a economia e a esfera legal. Neste campo, os tanques ou mísseis hipersônicos da Rússia não têm influência. Moscou está perdendo em seu próprio jogo, não por suas próprias regras, mas pelas estabelecidas pelo Ocidente. Como resultado, esta operação de 13 dias marca a conclusão do isolamento geopolítico da Rússia. Cercada pelo norte, sul e oeste, a Rússia não é mais um jogador global, mas foi reduzida a um estado pária regional lutando para sobreviver. Estônia e Finlândia, apesar de seu pequeno tamanho no mapa, puseram fim à visão imperial da Rússia com este passo estratégico massivo. 17 de dezembro, o aviso da Estônia. 20 de dezembro, a incursão da Suécia. 30 de dezembro, a operação da Finlândia. Estas 3 datas marcam o calendário do colapso naval da Rússia. O elo vital entre São Petersburgo e Kaliningrado foi cortada. A frota sombra foi exposta e a chantagem energética do Kremlin saiu pela culatra. O Mar Báltico já não é uma rota de saída para a Rússia, mas uma rua sem saída de 80 quilômetros. Pode Putin tentar romper este bloqueio ao enviar sua frota? Ou ele assistirá impotente enquanto 100 milhões de dólares por dia evaporam e Kaliningrado lentamente sufoca? Parece que Moscou não tem espaço para manobrar. O jogo acabou. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos